Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, 15 de março de 2024, estamos aqui nos estúdios da Criativa Humana para fazer mais um estudo. O nosso tema de hoje: quem é Deus para você? Vamos discorrer sobre esse tema. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, somos gratos porque o Senhor nos criou, nos mantém e nos salvou. Nós esperamos, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, que perdoe os nossos pecados, purifique-nos de todo mal, tanto a mim como todos aqueles que vão agora nos ouvir. Nós nos dedicamos e nos consagramos em nome de Jesus. Amém. Como disse, quem é Deus para você? Esse título eu tive o pensamento dele há alguns dias atrás. Eu lembrei de como começar esse estudo a respeito de Deus. Agostinho de Hipona, eu peço permissão para citar aqui algumas frases dele. Ele diz assim, quem foi Agostinho de Hipona? É chamado de Santo Agostinho. Ele teve muitas experiências na vida e ele procurou a alegria, a satisfação, a felicidade em muito de sua vida. Mas ele não encontrou, até que um dia ele pôde experimentar de Cristo. Diz a história que a mãe dele, Mônica, orou por ele durante 30 anos para que ele pudesse se converter a Deus, e um dia, esse dia chegou. E ele pôde exclamar em seus livros, ó Deus, verdade sempre viva e sempre nova. Prestemos atenção a esta frase. Ó Deus, verdade sempre viva e sempre nova. O homem foi feito por ti e para ti, e não terá descanso enquanto não repousar em ti. Eu digo para vocês que já meditei muito tempo nessas palavras aí. Ó Deus, verdade sempre viva e sempre nova. O homem foi feito por ti e para ti, e não terá descanso enquanto não repousar em ti. Nós vivemos à procura da felicidade, de melhores dias, mas a gente procura sempre no lugar errado. Somente em Deus é que vamos encontrar a felicidade. Eu quero citar para vocês o Salmo 145, nos versos 15 até o 19, que diz assim, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo certo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes a benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, e atende-lhes o clamor e os salva. O que é salvar? Nós já paramos para saber o que é a salvação, que é o ápice da vida humana? É a salvação em Cristo Jesus? A palavra salvar vem do grego e significa tirar de um poço de lama, colocar a salvo fora daquele poço de lama, dar um banho e a pessoa segue livremente. Isso é salvar em grego. Mas o ruim é que muitas vezes Deus nos salva, tira-nos de todo o lamaçal e a gente volta um dia a pecar novamente. Vamos buscar esse Deus de uma maneira verdadeira para que Ele então nos segure com a nossa permissão, que precisamos e dar permissão a Deus para que Ele nos salve, para que Ele nos cuide, para que Ele nos dê o alimento no tempo certo. Versos bíblicos como esses, existem outros que nos dão confiança para crer mais na palavra de Deus. Eu quero ainda ir para Josué 1, verso 9. Em Josué 1, verso 9, encontramos o seguinte, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Essas palavras são ditas para nós, não apenas para Josué. Todos nós que temos a fé nesse Jesus maravilhoso,
nesse Deus poderoso, precisamos entender que essas palavras são para nós. Não te mandei eu, Deus fez um chamado para você e para mim. E nós devemos procurar seguir esse Deus maravilhoso. Ser forte e corajoso. Nós somos temerosos, preguiçosos, muitas vezes negligentes. Mas ele diz, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Que palavras fortes. Eu digo para vocês que há muitos anos eu descobri essas palavras em Josué. E no verso 6 ele diz o seguinte, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo, povo nosso, que has de herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó e a Moisés e a todos nós, até hoje. Ele promete que aquele que seguir a sua palavra, os seus mandamentos, ele vai defender de maneira honrosa. Que Deus não engana, Deus não mente, Deus é Deus. Deus é o Deus que promete, ele nos chama, ele nos escolheu para ser filhos seus e nós ficamos temerosos, com medo de não sermos contados entre os eleitos. Vamos pedir perdão a Deus e pedir para ele também o arrependimento e a coragem e a faculdade de não praticar mais os erros. E se nós cairmos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E ainda, se nós lermos no Evangelho de João, capítulo 3, é um verso muito conhecido. João 3, do 16 e o 17. Lá diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tal modo, que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é esta, que devemos conhecer a Deus, a Jesus e ao Pai. E no verso 17 diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse. Nós muitas vezes pensamos que Cristo julga. Cristo não veio para julgar, disse ele aqui, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Ele veio para salvar os pecadores. Que maravilha! Como é bom ter um Deus que não veio para nos julgar, nem para condenar. Ele veio para salvar. Essa é a função de Jesus. Vamos crer nisso, que Jesus veio para nos salvar. Vamos ter a coragem de pedir perdão para esse Deus maravilhoso e ajoelhar perante Ele e dizer em todo momento, Senhor, eu te agradeço pela salvação, porque o Senhor me criou, e cuida de mim e me salva e quer me levar para o céu para louvar e bendizer o teu nome. Há motivos para o cristão ter tristezas. Às vezes nós amanhecemos um dia triste e logo devemos dizer, por que triste se eu tenho um Deus que me perdoa, que me guia, que me salva e quer que eu more com Ele eternamente? Isso é fantástico, devemos gastar horas da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, do mês, do ano, para pensar nessas coisas. Meditar, contemplar esse Deus maravilhoso. Você tem esse Deus com você. Você está fazendo uso desse Deus maravilhoso? Eu diria para você, experimente Deus. Ele é maravilhoso. Ele faz por nós aquilo que nós nem imaginamos. Mas devemos crer pela fé que Ele é um Deus criador. Por que que Ele é criador? Porque tudo que existe saiu das mãos dEle, pela palavra dEle, pela vontade. Inclusive a nós também, que Ele fez a nós com o propósito de nos amar, possibilitado o homem de pecar. Mesmo assim, Ele disse, se o homem pecar, eu vou salvá-lo. E Ele veio salvar. E Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa conta. E se Ele pagou a nossa conta, o que temos a temer? Nada temos a temer, a menos que esqueçamos daquilo que Deus já fez por nós até o dia de hoje. Meus amigos, isso é extraordinário. Eu gostaria de ainda ler aqui em João 14, de 1 a 3.
É um pouco adiante ali, João 14, do verso 1 até o verso 3. Essas palavras aqui também são extraordinárias. O que aconteceu? Antes de Jesus subir para o céu, ele chamou os discípulos. O que é um discípulo? É aquele que segue, que aprende de. Quem era que seguia Jesus? Os discípulos, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que sempre estava presente, e Maria Salomé, que era uma prima de Jesus. E ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Veja que maravilha Deus dizer para nós que na casa dele tem muitas moradas. Ele diz, mas se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar. E eu pergunto, Jesus foi para o céu? Sim, a Bíblia relata ali em Atos como foi a ascensão de Jesus na presença de todos os discípulos, e 2 anjos aparecem e diz, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. E Jesus vai voltar tal qual ele subiu. E no verso 3 diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e eu receberei ou levarei vocês para mim mesmo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Que promessa! Vocês já viram que promessa extraordinária feita por um Deus que não erra, que não falha, que cumpre sempre o que diz? Ele aqui promete que ele foi para o céu preparar lugar. Puxa vida, mas não estava pronto ainda? Sim, os lugares estão prontos. Na realidade, o que ele está é nos preparando para irmos. E por que Deus não voltou? Por que Jesus não voltou há 100 anos atrás? O que aconteceria, eu pergunto a vocês? Se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás, eu nem queria, porque eu não estaria contado entre os eleitos de Deus. E você, estaria? Também não. Então, graças a Jesus que ele está demorando um pouco mais, ele quer nos incluir. Mas eu digo para vocês que está bem perto a vinda de Jesus. E por que eu sei que está bem perto? Porque as profecias que nunca falharam, agora estão dizendo que o tempo chegou e não tem mais profecias para se cumprir. Eu até peço que vocês leiam o capítulo 1 e 2 de Daniel, para ver a brevidade que há. As profecias da estátua do capítulo 2 estão cumpridas. Nós estamos ali ao final. Jesus está voltando. A pedra que foi lançada sem auxílio de mão, ela está descendo e nós estamos no final de tudo. Você sabia que a profecia de Daniel 8,14 é a profecia que vai até o final dos dias e ela está terminando. Cristo está voltando. Ele diz que ele vem nos buscar e vai levar para junto de si. Isso é extraordinário. E você quer ter este Deus com você? Você quer fazer parte daqueles que irão para o céu, viver eternamente com Cristo, onde nós vamos adorá-lo, bendizê-lo? Eu quero. Você também quer? Todos aqueles que creem em Jesus, estudam sua palavra e obedecem a seus mandamentos. Novamente falando em mandamentos, sim, porque como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Como é que eu posso ouvir a esse Deus? É ouvindo o que ele falou, fazendo o que ele pediu. Eu peço a ele graça, paz e força do Espírito Santo para que eu possa fazer a vontade de Deus. Semana passada nós falamos sobre Davi. Ele disse, achei Davi, filho de Jessé, aquele homem que vive segundo o meu coração e faz a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é maravilhoso, é confortante, é seguro. Obedecer a Ele. Por que obedecer a quem não é Deus? E porque mudaram a lei de Deus e eu preciso seguir as mudanças e não a palavra fiel? A palavra de Deus é ou não é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso ficar livre da condenação da lei e para isso, até hoje,
as leis dos homens também assim, se eu cumpro, eu estou livre delas. Se eu quebro, eu fico debaixo delas. E a de Deus? Eu estive pensando, se qualquer pastor ou qualquer líder religioso começasse a dizer que não devemos obedecer às leis de trânsito, passa no vermelho, passa da velocidade, vai pela contramão, esta pessoa seria impedida, seria preso, seria proibida de ensinar esse tipo de coisa, porque está ensinando de maneira errada ou quebrando a lei dos homens, a lei de trânsito. Agora eu pergunto, e aqueles que pregam que não é necessário cumprir a lei de Deus? O que é que vocês acham? Devemos ou não devemos cumprir os mandamentos de Deus? Crer nesse Deus maravilhoso que Ele nos fez, nos cria, nos libertou do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer nos levar para o céu. Eu não procurei, Ele me procurou. Ele disse, vocês não me escolheram, eu que escolho vocês. Isso é privilégio extraordinário. Amigos, irmãos, vamos pedir a Deus que a compreensão de fazer a vontade de Deus, porque este é o Deus a quem aguardamos e Ele em breve virá. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar, pedindo que neste sábado que se inicia, nós possamos dedicar este dia aos nossos familiares e também aos nossos amigos, e vamos espalhar esta nova notícia da vinda de Jesus e da bondade dele por todos os lugares por onde passemos. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Dá-nos a tua paz, dá-nos a compreensão das tuas palavras. Deus misericordioso e eterno, nós sabemos que o homem foi feito por ti e para ti, e não teremos descansos enquanto não repousar em ti. Porque tu és a verdade sempre viva e sempre nova. Pai Santo e Eterno, nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.